Parte 3. Diga não. As vantagens da não-ação. Poucos no mundo as alcançam. Tão Te Ching. Quando foi enviado para comandar as legiões romanas contra Aníbal, Fábio não fez nada. Não atacou. Não saiu correndo para expulsar o terrível invasor da Itália e de volta para a África. À primeira vista, você pode até pensar que isso foi um sinal de fraqueza, com certeza muita gente de Roma pensou o mesmo, mas na verdade era tudo parte da estratégia de Fábio. Aníbal estava longe de casa e vinha perdendo homens por conta do clima, os quais não podia substituir facilmente. Fábio acreditava que, se Roma simplesmente se mantivesse firme e não se envolvesse em nenhuma batalha onerosa, eles venceriam. Mas a turba não conseguia lidar com esse tipo de moderação proposital. Somos o exército mais forte do mundo, disseram seus críticos. Nós não ficamos sentados sem fazer nada quando alguém tenta nos atacar. Assim, quando Fábio se ausentou para ir a uma cerimônia religiosa, eles coagiram seu comandante Minúcio a atacar. As coisas não correram bem. Ele se lançou direto numa armadilha. Fábio teve de correr para salvá-lo. E, mesmo assim, Minúcio foi aclamado como herói por fazer alguma coisa, enquanto Fábio foi rotulado de covarde por se conter. Quando seu mandato como ditador terminou, a Assembleia Romana votou por abandonar o que era conhecido como estratégia fabiana, de evitar batalhas e cansar Aníbal, preferindo agir com maior agressão e mais ação. Não funcionou. Só depois do banho de sangue na Batalha de Canas, em que atacaram Aníbal e perderam quase todo o seu exército numa derrota terrível, os romanos enfim começaram a compreender a sabedoria de Fábio. Agora podiam ver que o aparente excesso de cautela era de fato um brilhante método de guerra. Ele estivera ganhando tempo e dando a seu adversário a chance de destruir a si mesmo. Só agora, e quase tarde demais, estavam prontos para ouvi-lo. Enquanto a maioria dos grandes romanos recebeu títulos honoríficos que destacavam suas grandes vitórias ou realizações em terras estrangeiras, Fábio mais tarde recebeu um que se sobressai, Fabius Cunctator. O contemporizador. Ele foi especial pelo que não fez, ou pelo que esperou para fazer, e foi um exemplo importante para todos os líderes desde então. Especialmente aqueles que se sentem pressionados por si mesmos ou por seus seguidores a ser valentes ou tomar medidas imediatas. No beisebol, você ganha renome rebatendo com tudo, em busca de um home run. Sobretudo para jogadores de países pequenos e pobres, para ser notado por olheiros e técnicos é necessário mostrar ser capaz de fazer home runs. Como se diz na República Dominicana, não se sai da ilha andando. Isso quer dizer que se sai dela rebatendo. É como a vida. Você não pode se beneficiar de oportunidades das quais não tenta se aproveitar. Contudo, o Dr. Jonathan Fader, psicólogo esportivo de elite que passou quase uma década acompanhando o time do New York Mets, falou sobre como essa lição é problemática para os jogadores novatos nas grandes ligas. Eles construíram suas reputações e, portanto, suas identidades tentando rebater cada arremesso possível, e agora estão enfrentando os melhores arremessadores do mundo. De repente, a agressividade passa a ser uma fraqueza, não um ponto forte. Agora eles precisam se apresentar diante de milhões de pessoas, recebendo milhões de dólares, e geralmente não tentar rebater. Precisam esperar pelo arremesso ideal. O que eles têm de aprender? O que o grande rebatedor Sadaharu aprendeu numa série de complicados exercícios elaborados por seu mestre zen e treinador de rebatidas, Hiroshi Arakawa, é o poder da espera, o poder da precisão, o poder do vazio. Pois é isso que faz um verdadeiro profissional. Um rebatedor realmente excelente precisa de mãos rápidas e quadris poderosos, é claro, mas também deve possuir o poder de UV, ou não ação. UV é a capacidade de manter o taco parado, esperando até que o rebatedor veja o arremesso perfeito. É o yoga em meditação. Eles estão fisicamente quietos, para que possam estar ativos num nível mental e espiritual. Foi assim também com Kennedy durante a crise dos mísseis de Cuba. Podia parecer que ele não estava se empenhando o suficiente, que não tinha pressa para destruir o adversário, mas ele estava, com razão, criando o espaço e o tempo para pensar, e dando tempo e espaço para que os russos fizessem o mesmo. Praticar o UV foi precisamente aquilo que Tiger Woods perdeu a capacidade de fazer quando seus vícios em trabalho e sexo assumiram o controle. A ação disciplinada foi o nome que John Cage deu a não fazer nada nas instruções para a execução de 433. Não se escapa de um labirinto correndo dentro dele. Temos de parar e pensar. Precisamos andar devagar e com cautela, refreando nossa energia, ou ficaremos irremediavelmente perdidos. O mesmo pode ser dito dos problemas que enfrentamos na vida. A luz verde é um símbolo poderoso em nossa cultura.
Esquecemos o que Mister Rogers tentava nos fazer ver, que a luz amarela e a luz vermelha são igualmente importantes. Desacelere. Pare. Um estudo recente mostrou que os indivíduos avaliados preferiam dar a si mesmos um choque elétrico a passar por apenas alguns minutos de tédio. Depois nos perguntamos por que as pessoas fazem tantas coisas estúpidas. Há um vídeo perturbador de Joan Rivers, com seus 70 e tantos anos, já uma das mais bem-sucedidas e talentosas comediantes de todos os tempos, em que lhe perguntam por que ela continua trabalhando, por que está sempre na estrada, sempre à procura de mais shows. Falando ao entrevistador sobre o medo que a compele, ela segura um calendário vazio. Se minha agenda algum dia se parecesse com isto, significaria que ninguém me quer, que tudo o que sempre tentei fazer na vida não funcionou, que ninguém se importa e que fui totalmente esquecida. A questão não é apenas que nada bastava para Joe. É que nosso melhor trabalho, o mais duradouro, vem de quando fazemos as coisas com calma. Quando avaliamos os riscos e esperamos pelos arremessos certos. Alguém que pensa que não é nada e que não tem importância porque não faz alguma coisa mesmo que por poucos dias está se privando de quietude. Sim, mas também está se fechando para o nível superior de desempenho que surge com essa quietude. Espiritualmente, é difícil. Fisicamente, é ainda mais. Você tem de se forçar a dizer não. Precisa se forçar a não subir ao palco. Um Fábio mais fraco não teria conseguido resistir a atacar Aníbal, e toda a história poderia ter sido diferente. Um corredor de longa distância que não é capaz de controlar a própria velocidade. Um gestor de fundo de cobertura que não aguenta esperar um mercado em baixa passar. Se não conseguirem aprender a arte do UV nas suas profissões, eles não terão êxito. Se você não puder fazê-lo na sua vida, esqueça o sucesso, porque vai levar seu corpo à exaustão. E não dá para arranjar um corpo novo. Deveríamos olhar com medo, até com compaixão, para as pessoas que se tornaram escravas de seu calendário, que precisam de uma equipe de 10 pessoas para lidar com todos os seus projetos em curso, cujas vidas se assemelham a um fugitivo correndo de uma cena para a cena seguinte. Isso não é quietude. É servidão. Precisamos aprender a dizer não. Como em, não, desculpe, não estou disponível. Não, desculpe, isso parece ótimo, mas prefiro não fazer. Não, vou esperar e ver. Não, não gosto dessa ideia. Não, não preciso disso. Vou tirar o máximo proveito do que já tenho. Não, porque se eu disser sim para você, terei de dizer sim para todos. Talvez não seja a coisa mais virtuosa dizer não, desculpe, não posso, quando você realmente pode, mas apenas não quer. Mas você pode realmente. Pode realmente se permitir fazer isso. Não é prejudicial aos outros se você está constantemente com coisas em excesso para fazer. Um piloto pode dizer não vai dar. Estou de sobreaviso no trabalho, como desculpa para se livrar de alguma atividade. Médicos, bombeiros e policiais podem dizer que estão de plantão. Mas não estamos de plantão em nossas próprias vidas. Não há alguma coisa, ou alguém, para a qual estamos preservando nossas capacidades totais. Nossos próprios corpos não estão de plantão para nossas famílias, para nosso autoaperfeiçoamento, para nosso próprio trabalho. Pense sempre sobre o que de fato estão pedindo de você. Porque muitas vezes a resposta é uma parte da sua vida, em geral em troca de alguma coisa que você nem quer de verdade. Lembre-se, tempo é isso. É sua vida, sua própria carne e seu próprio sangue, coisas impossíveis de recuperar. Em todas as situações, pergunte, o que é isso? Por que é importante? Preciso disso. Quero isso. Quais são os custos ocultos? Num futuro distante, vou olhar para trás e ficar feliz por ter feito isso. Se eu nunca tivesse tomado conhecimento disso, se o pedido tivesse se perdido no correio, se eles não tivessem conseguido me encontrar, eu teria sequer percebido que perdi uma oportunidade. Quando sabemos para quais coisas dizer não, podemos dizer sim para as que importam. Parte 3. Faça uma caminhada. Somente as ideias que temos ao caminhar têm algum valor. Friedrich Nietzsche. Quase todas as tardes, os cidadãos de Copenhague se deleitavam com a estranha visão de Søren Kierkegaard caminhando pelas ruas. O filósofo mal-humorado escrevia pelas manhãs numa escrivaninha alta e depois, por volta do meio-dia, partia em direção às ruas movimentadas da cidade. Ele andava pelas modernas calçadas, construídas para que os cidadãos elegantes pudessem passear. Andava pelos parques da cidade e pelas trilhas do cemitério Assistens, onde mais tarde seria enterrado. De vez em quando, andava além dos muros da cidade e entrava na zona rural. Kierkegaard parecia nunca andar em linha reta. Ele zigue-zagueava, atravessando a rua de repente, e tentava sempre permanecer na sombra. Quando se cansava,
solucionava a questão que vinha tentando resolver ou lhe ocorria uma boa ideia, dava meia volta e ia para casa, onde passava o resto do dia escrevendo. Ver Kierkegaard sair para caminhar surpreendia os habitantes de Copenhague porque ele parecia, ao menos a julgar pelos seus escritos, ser um indivíduo muito nervoso. Eles não estavam enganados. Caminhar era sua maneira de liberar o estresse e a frustração que suas explorações filosóficas inevitavelmente provocavam. Numa bela carta para sua cunhada, frequentemente acamada e, por conta disso, deprimida, Kierkegaard escreveu sobre a importância de caminhar. Acima de tudo, disse-lhe ele em 1847, não perca seu desejo de caminhar. Todos os dias caminho até chegar a um estado de bem-estar e me afasto de todas as doenças. Chego caminhando aos meus melhores pensamentos, e não conheço nenhum pensamento tão opressivo que não possamos caminhar para longe dele. Kierkegaard acreditava que a imobilidade era uma espécie de terreno fértil para a doença. Mas andar, movimento, era quase sagrado para ele. Limpava a alma e a mente de modo a preparar suas explorações como filósofo. A vida é um caminho. Ele gostava de dizer, temos de trilhá-lo. E, embora fosse particularmente eloquente em sua escrita sobre o caminhar, Kierkegaard não estava de maneira alguma sozinho em sua dedicação a essa prática, ou sozinho em colher seus benefícios. Nietzsche disse que as ideias em Assim Falou Zaratustra lhe vieram numa longa caminhada. Nikola Tesla descobriu o campo magnético rotativo, uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos, numa caminhada por um parque municipal em Budapeste em 1882. Quando vivia em Paris, Ernest Hemingway fazia longas caminhadas pelo cais sempre que se sentia empacado em sua escrita e precisava aclarar seu pensamento. A rotina diária de Charles Darwin incluía várias caminhadas, assim como as de Steve Jobs e dos psicólogos revolucionários Amos Tversky e Daniel Kahneman. Tendo este último escrito, fiz as melhores reflexões da minha vida em vagarosas caminhadas com Amos. Era a atividade física no corpo, disse Kahneman, que fazia seu cérebro funcionar. Quando era seminarista em Crozer, Martin Luther King Jr. fazia 1 hora de caminhada todos os dias pelos bosques do campus para estar em comunhão com a natureza. Walt Whitman e Ulysses S. Grant frequentemente esbarravam um com o outro em suas respectivas caminhadas por Washington, que clareavam suas mentes e os ajudavam a pensar. Talvez tenha sido sobre essa experiência que Whitman escreveu nestes versos de Song of Myself, conheces as alegrias do pensamento meditativo. Alegrias do coração livre e solitário, o coração terno e triste. Alegrias da caminhada solitária, o espírito encurvado, mas orgulhoso, o sofrimento e a luta. Freud era conhecido por suas caminhadas a passo rápido pelo Ringstrasse de Viena após sua refeição da noite. O compositor Gustav Mahler passava nada menos que 4 horas por dia caminhando, usando esse tempo para analisar e anotar suas ideias. Ludwig van Beethoven levava partituras e algum utensílio de escrita em suas caminhadas pela mesma razão. Dorothy Day foi uma caminhante a vida toda, e foi em seus passeios ao longo da praia em Staten Island nos anos 1920 que ela começou a sentir um forte senso de Deus em sua vida e as primeiras vibrações do despertar que a poria em seu caminho rumo à santidade. Provavelmente não é uma coincidência que o próprio Jesus tenha sido um andarilho, viajante, que conhecia os prazeres e a divindade de pôr um pé na frente do outro. De que modo o caminhar nos aproxima da quietude? O objetivo de tudo que viemos falando não é reduzir a atividade, deixar de buscá-la. Sim, estamos em movimento quando andamos, mas não é um movimento frenético, ou mesmo consciente, é movimento repetitivo, ritualizado, é deliberado. É um exercício de paz. Os budistas falam de meditação caminhando, ou Qigong, na qual o movimento após uma longa sessão sentado, sobretudo se feito através de um belo cenário, pode revelar um tipo diferente de quietude que o revelado pela meditação tradicional. De fato, o banho de floresta, e a maior parte das belezas naturais, só pode ser realizado se você sai da sua casa, do escritório ou do carro e marcha para o bosque a pé. A chave para uma boa caminhada é estar atento, estar presente e aberto para a experiência. Deixe o celular de lado. Deixe os problemas prementes de sua vida de lado, ou melhor, deixe-os dissolver à medida que você se movimenta. Olhe para seus pés. O que eles estão fazendo? Observe como se movem sem esforço. É você que está fazendo isso. Ou eles apenas meio que se mexem sozinhos. Escute o som das folhas sendo esmagadas sob os seus pés. Sinta o empuxo do chão. Inspire. Expire. Pense em quem pode ter caminhado por esse mesmo lugar nos séculos antes de você. Pense nas pessoas que fizeram o revestimento de asfalto sobre o qual você está. O que se passava com elas? Onde estão agora? No que acreditavam? Que problemas tinham?
Quando sentir a atração das responsabilidades ou o desejo de se comunicar com o mundo exterior, esforce-se um pouco mais. Se está numa trilha em que já pisou, vire de repente numa rua ou suba um morro onde nunca esteve. Sinta a falta de familiaridade e a novidade desses arredores. Absorva o que ainda não provou. Perca-se. Fique inalcançável. Vá devagar. É um luxo acessível e disponível para todos nós. Qualquer um pode sair para fazer uma boa caminhada, num parque nacional ou num estacionamento vazio. Não se trata de queimar calorias ou aumentar seu batimento cardíaco. Ao contrário, não se trata de nada. Em vez disso, é apenas uma manifestação, uma encarnação dos conceitos de presença, de desapego, de esvaziar a mente, de perceber e apreciar a beleza do mundo à sua volta. Distancie-se dos pensamentos que precisam ser abandonados, ande em direção àqueles que apareceram agora. Numa boa caminhada, a mente não está completamente em branco. Não pode estar, caso contrário você poderia tropeçar numa raiz ou ser atropelado por um carro ou um ciclista. O objetivo não é, como na meditação tradicional, expulsar da sua mente todo pensamento ou observação. Pelo contrário, o objetivo é ver o que há à sua volta. A mente pode estar ativa enquanto você faz isso, mas está calma. É um tipo diferente de pensamento, um tipo mais saudável se você o fizer corretamente. Um estudo feito na Universidade Highlands do Novo México descobriu que a força dos nossos passos pode aumentar o fornecimento de sangue para o cérebro. Pesquisadores em Stanford descobriram que quem faz caminhadas se sai melhor em testes que medem o pensamento divergente criativo, durante suas caminhadas e depois delas. Um estudo da Universidade Duke descobriu uma versão do que Kierkegaard tentou dizer à cunhada, que caminhar pode ter um efeito tão positivo quanto certos medicamentos usados contra a depressão grave. O poeta William Wordsworth caminhou nada menos que 290 mil quilômetros durante sua vida, uma média de 10 quilômetros por dia desde que tinha 5 anos. Escreveu muito enquanto caminhava, em geral em volta de Grasmere, um lago no interior da Inglaterra, ou Ridal Water, que não fica muito longe dali. Nessas longas caminhadas, quando lhe ocorriam versos, Wordsworth os repetia muitas vezes, já que poderia levar horas até ter a oportunidade de escrevê-los. Os biógrafos têm se perguntado desde então, foi o cenário que inspirou as imagens de seus poemas ou foi o movimento que sacudiu seus pensamentos? Toda pessoa comum que já teve algum dia uma grande ideia numa caminhada sabe que as duas forças são igual e magicamente responsáveis. Em nossa busca pela beleza e pelo que é bom na vida, nos faria bem ir lá para fora e dar uma volta. Numa tentativa de liberar uma parte mais profunda da nossa consciência e ter acesso a um nível elevado da nossa mente, seria bom pôr nosso corpo em movimento e fazer nosso sangue fluir. O estresse e a dificuldade podem nos derrubar. Sentados diante de nossos computadores, ficamos sobrecarregados com informações, com e-mails, com a sequência de tarefas. Deveríamos simplesmente ficar ali sentados e absorver isso. Deveríamos ficar ali sentados com a doença e deixá-la se espalhar. Não. Deveríamos nos levantar e nos lançar em algum outro projeto, algo construtivo como uma faxina ou catártico como uma briga. Não. Nada disso. Deveríamos ir caminhar. Kierkegaard conta a história de uma manhã em que foi impelido para fora de casa num estado de desespero e frustração, doença, em suas palavras. Depois de 1h30, ele estava finalmente em paz e quase de volta para casa quando topou com um cavalheiro gentil que falou sobre vários de seus problemas. Não é sempre assim. Não importa. Só me restava uma coisa a fazer, escreveu ele, em vez de voltar para casa, ir andar outra vez. É o que nós também devemos fazer. Caminhe. Depois caminhe um pouco mais. Parte 3. Construa uma rotina. Se uma pessoa investir ainda que só um pouco de esforço em seguir o ritual e os padrões da retidão, receberá 2 vezes mais. Chunzi. Todas as manhãs, Fred Rogers acordava às 5 para passar 1 hora tranquila em reflexão e prece. Depois ia para o Pittsburgh Athletic Club, onde dava suas braçadas matinais. A caminho da piscina, ele se pesava. Era importante que sempre pesasse 65 quilos, e, quando mergulhava, cantava Jubilate Deu para si mesmo. A cada dia, emergir daquela piscina era como um novo batismo, escreveu um amigo, saindo revigorado e totalmente preparado para o dia de trabalho pela frente. Quando chegava ao cenário de seu programa de televisão, a etapa seguinte do ritual começava, uma parte que ficou gravada para a posteridade de maneira idêntica ao longo de centenas de episódios, ano após ano. A música tema começa. A luz amarela pisca. A câmera gira para a porta da frente. Mr. Rogers entra, cantando, e desce a escada. Ele tira o paletó e o pendura com cuidado no armário.
Veste e fecha seu casaco característico, um casaco que sua mãe lhe fez. Em seguida tirar os sapatos e calça um confortável par de tênis de velejador. Agora, e somente agora, pode começar a falar e ensinar para suas pessoas favoritas no mundo, as crianças de sua vizinhança. Para alguns, isso pode parecer monótono. A mesma rotina, dia após dia, que se estendia além do corta. No fim de cada programa para uma sexta à tarde, jantar com a família e ir se deitar às 9h30. O mesmo peso. A mesma comida. A mesma abertura. O mesmo encerramento para o dia. Entediante. A verdade é que uma boa rotina não só é fonte de grande conforto e estabilidade, como também a plataforma a partir da qual um trabalho estimulante e satisfatório é possível. A rotina, cumprida por tempo suficiente e com sinceridade suficiente, torna-se mais do que rotina. Torna-se um ritual, torna-se santificada e sagrada. Talvez Mr. Rogers não seja a sua praia. Talvez você prefira olhar para o amador e eterno astro do basquete Russell Westbrook, que começa sua rotina exatamente 3 horas antes do início do jogo. Primeiro, ele se aquece. Depois, 1 hora antes de entrar em quadra, Westbrook visita a capela do estádio. Depois come o sanduíche de costume, pão integral com geleia de morango e manteiga de amendoim sípipe, cortado na diagonal. Exatamente 6 minutos e 17 segundos antes do início do jogo, começa o exercício de aquecimento final da equipe. Ele tem um par de tênis específico para os jogos, para o treino e para os jogos fora de casa. Desde o ensino médio, Westbrook age da mesma forma após realizar um lance livre. Anda para trás, passa a linha de 3 pontos e depois avança novamente para fazer o arremesso seguinte. No centro de treinamento, ele tem uma vaga específica no estacionamento e gosta de treinar no Practice Court 3. Também telefona para os pais todos os dias à mesma hora. E assim por diante. O esporte está cheio de histórias como essa. Elas frequentemente incluem goleiros no hóquei, arremessadores no beisebol, zagueiros e placequiqueiros no futebol americano, as posições mais cerebrais em seus respectivos jogos. Jogadores que adotam esse tipo de comportamento são chamados de excêntricos, e suas rotinas são chamadas de supersticiosas. Parece estranho para nós que essas pessoas bem-sucedidas, que são mais ou menos seus próprios chefes e claramente tão talentosas, pareçam prisioneiras da estrita organização de sua rotina. O objetivo da glória não é ficar livre de regras e regulamentos triviais. Poder fazer o que quiser. Mas os grandes sabem que a liberdade total é um pesadelo. Sabem que a ordem é um pré-requisito da excelência, e que num mundo imprevisível bons hábitos são um porto seguro de estabilidade. Foi Eisenhower que definiu liberdade como a oportunidade para a autodisciplina. De fato, liberdade, poder e sucesso requerem isso. Porque sem autodisciplina o caos e a autocomplacência se instalam. É com ela, portanto, que mantemos essa liberdade. É também com ela que entramos no estado de espírito certo para fazer nosso trabalho. O escritor e corredor Haruki Murakami fala sobre a razão de ele seguir a mesma rotina todos os dias. A própria repetição se torna a coisa importante, diz ele. É uma forma de mesmerismo. Eu mesmerizo a mim mesmo para alcançar um estado mental mais profundo. Quando nossa mente está vazia e nosso corpo está em seu ritmo, fazemos nosso melhor trabalho. Uma rotina pode se basear na hora. Jack Dorsey, o fundador e diretor executivo do Twitter, levanta-se às 5 da manhã, sem falta. O ex-fuzileiro naval Jocko Willink se levanta cedo, às 4h30, e posta como prova uma foto de seu relógio de pulso toda manhã. A rainha Vitória acordava às 8 da manhã, tomava o desjejum às 10 e se reunia com seus ministros das 11 às 11h30. O poeta John Milton estava de pé às 4 da manhã para ler e contemplar, assim às 7 estava pronto para ser ordenhado por sua escrita. Uma rotina pode ser focada na ordem ou na arrumação. Confúcio insistia que sua esteira estivesse alinhada ou ele não se sentaria. Jim Selosnagri, o técnico de beisebol, que assumiu o comando do time da Universidade Cristã do Texas após um longo período de jogos medíocres, ensinou seus jogadores a manter seus armários, bem como o banco, impecáveis e organizados em todos os momentos. A equipe nunca teve uma temporada ruim desde então e chegou 4 vezes consecutivas à final universitária. A ordem também é importante para o grande tenista Rafael Nadal, que bebe água e uma bebida de recuperação na mesma ordem e depois as arruma perfeitamente. A rotina pode ser construída em torno de uma ferramenta, um som ou um cheiro. Hilke tinha 2 canetas e 2 tipos de papel em sua escrivaninha, um par era usado para escrever, ao passo que o outro era aceitável para contas, cartas e documentos menos importantes. Monges são chamados para a meditação pelo toque de um sino do mosteiro,
Outros monges esfregam um incenso zuco nas mãos antes de cerimônias e meditações. Uma rotina também pode ser religiosa ou baseada na fé. Confúcio sempre fazia uma oferenda sacrificial antes de comer, por mais ligeira que fosse a refeição. Os gregos consultavam o oráculo de Delfos antes de qualquer decisão importante e faziam sacrifícios antes da batalha. Os judeus guardam o Shabat há milhares de anos, disse Abad Ain, assim como o Shabat os guarda. Feita vezes suficientes, com sinceridade e sentimento, a rotina se torna um ritual. A regularidade dela, a cadência diária, cria uma experiência profunda e significativa. Para uma pessoa, cuidar de um cavalo é mais uma tarefa. Para Simão Bolívar, era uma parte sagrada, essencial de seu dia. Quando o corpo está ocupado com o familiar, a mente pode relaxar. A monotonia torna-se memória muscular. Desviar-se parece perigoso, errado, como se estivesse dando espaço para o fracasso. Alguns podem zombar desse comportamento supersticioso, mas é equivocado pensar assim. Como Rafael Nadal explicou, se fosse superstição, por que eu continuaria fazendo a mesma coisa repetidamente quer eu vença ou perca? É uma maneira de me colocar numa partida, arrumando meu ambiente para que corresponda à ordem que busco na minha cabeça. Será que os gregos realmente acreditavam que o oráculo de Delfos podia lhes dizer o que deviam fazer? Ou era o processo de consulta, a viagem ao Monte Parnaso, o objetivo principal? Sociólogos descobriram que tribos ilhoas eram mais propensas a criar rituais para atividades em que a sorte era um fator do que para aquelas em que não era, como a pesca em mar aberto comparada na lagoa. A verdade é que a sorte sempre está em jogo para nós. A sorte é sempre um fator. O objetivo do ritual não é trazer os deuses para o nosso lado, embora isso não vá fazer mal. É assentar nosso corpo e nossa mente, quando a sorte é nossa adversária do outro lado da rede. A maioria das pessoas se levanta para enfrentar o dia como um interminável bombardeio de escolhas desconcertantes e opressivas, uma atrás da outra. O que eu visto? O que devo comer? O que devo fazer primeiro? E depois disso, que tipo de trabalho devo fazer? Devo sair correndo para resolver esse problema ou me apressar para apagar esse incêndio? Nem é preciso dizer quanto isso é exaustivo. É um turbilhão de impulsos, incentivos e interesses conflitantes e interrupções externas. Não é um caminho para a quietude e dificilmente uma maneira de obter o melhor de você mesmo. O psicólogo William James falou sobre transformar os hábitos em nossos aliados em vez de inimigos, que podemos construir à nossa volta uma vida honrada, ordenada e calma, e, ao fazê-lo, criar uma espécie de baluarte contra o caos do mundo, disponibilizando o melhor de nós mesmos para o trabalho que fazemos. Para isso, devemos tornar automático e habitual, o mais cedo possível, o maior número de ações úteis que pudermos, e nos proteger contra o desenvolvimento de hábitos que podem ser desvantajosos para nós do mesmo modo como deveríamos nos proteger contra a peste. Quanto mais detalhes de nossa vida cotidiana pudermos entregar à custódia sem esforço do automatismo, mais livres os nossos poderes superiores da mente ficarão para realizar seu trabalho. Não há ser humano mais miserável do que aquele em quem nada é habitual exceto a indecisão, e para o qual cada charuto que é aceso, cada copo que é bebido, a hora de se levantar e de ir para a cama cada dia, e o início de cada trabalho são submetidos a uma expressa deliberação volitiva. Quando automatizamos e transformamos em rotina não só as partes triviais da vida, mas também as decisões boas e virtuosas, disponibilizamos recursos para realizar uma exploração importante e significativa. Conseguimos espaço para a paz e a quietude, e assim fazemos com que o bom trabalho e os bons pensamentos sejam acessíveis e inevitáveis. Para tornar isso possível, pare tudo o que está fazendo agora e ponha sua casa em ordem. Programe seu dia. Limite as interrupções. Limite o número de escolhas que precisa fazer. Desse modo, a paixão e a perturbação lhe darão menos trabalho, pois estarão bloqueadas. Para se inspirar, tome como modelo os adeptos da Ikebana, os arranjos florais japoneses. Ordenados, silenciosos, concentrados, limpos, renovados, deliberados. Nunca exercem sua arte em cafés barulhentos ou com pressa e cara de sono às 3 horas da manhã porque planejaram mal. Não serão vistos pegando suas tesouras de poda por capricho, ou de cueca falando ao telefone com um velho amigo que acaba de ligar. Tudo isso é aleatório demais, caótico demais para os verdadeiros mestres. Um mestre está no controle. Um mestre tem um sistema. Um mestre transforma o ordinário no sagrado. E nós também devemos fazê-lo.